Estamos de volta agora para tratar do tema telemetria. Bom, telemetria, acredito que todos nós já tenhamos ouvido falar desse tema de telemetria, principalmente nas corridas de Fórmula 1, quando vem aqueles anúncios de que a pressão do pneu do carro, o pneu esquerdo está baixa, a pressão do óleo do hidráulico aqueceu, a temperatura do óleo hidráulico. Então essas informações, elas são retiradas de sensores que estão no carro. E essas informações são enviadas para uma sala de controle. Então, a telemetria é isso, é você conseguir pegar dados das variáveis do seu processo e enviar ela à distância. Então, esse envio dessas informações é que nós chamamos de telemetria. Não diferente dos outros setores da sociedade, a evolução depende muito dos avanços tecnológicos, né? Então, a telemetria em si foi um avanço tecnológico muito importante para os processos industriais, porque foi a partir da telemetria que possibilitou a existência, como eu disse para vocês, da sala de controle. A sala de controle, ela foi um avanço muito grande, por quê? Porque as distâncias dentro de uma grande indústria é na ordem de quilômetros. Então, quando a gente está falando de uma refinaria, de uma siderúrgica, o instrumento é espalhado, são espalhados, né, pela planta, e às vezes estão a quilômetros de distância um do outro. Então imagina que para você operacionalizar isso, você teria que ter muitos operadores andando grande distância para poder fazer a leitura do instrumento, a manobra de uma válvula. Então isso limitava muito os processos industriais. Com o surgimento da telemetria, você propiciou concentrar todas essas informações de campo num só lugar. Com isso, você teve um ganho muito grande, né, nas técnicas de controle de processo. E a sala de controle foi um grande avanço e foi possibilitado graças à telemetria. Bom, a primeira forma, né, que surgiu na instrumentação foi um sinal pneumático. Com o surgimento, né, desse sinal pneumático de 3 a 15 PSI, e por que foi padronizado de 3 a 15 PSI? Porque imagine que cada fabricante fizesse um instrumento com uma faixa diferente. Você acabaria tendo que montar uma planta que todos os instrumentos fossem de um único fabricante, porque cada um ia estar trabalhando numa faixa diferente. Então, padronizou-se um sinal pneumático de 3 a 15 PSI ou de 20 a 100 kPa. E como que isso funcionava? Por exemplo, eu tenho um tanque. Eu quero saber a indicação do nível desse tanque na minha sala de controle. O que eu vou fazer? Eu vou interpolar a escala de 0 a 100% com uma escala de pressão de 3 a 15 PSI. Então eu vou ter um transmissor, lembra que nós falamos do transmissor na aula passada? Que quando ele estiver pressurizando a minha linha, meu capilar de ar comprimido com 3 PSI, significa que o tanque está vazio. Quando ele estiver pressurizando o capilar com 15 PSI, significa que o tanque está cheio, está com 100%. E o 9 PSI vai estar lá pela metade. Da mesma forma, se eu quisesse saber a temperatura que se encontra, por exemplo, um forno. Digamos que a faixa de temperatura lá do meu transmissor seja de 0 a 500 graus Celsius.
ele vai fazer a mesma coisa. Se tiver com 3 PSI, não é um forno, é uma geladeira, né? Está com 0 graus. Agora, se tiver com 15 PSI, ele está lá no final da escala, está com 500 graus. Então, você faz uma proporcionalidade entre essa escala do transmissor e o valor da variável do processo. Você adequa esses rangers aqui. Numa planta de processo, o sinal pneumático é representado por essa linha cortada, né, em ângulo por 2 traços. Bom, como eu falei com vocês, os processos vão acompanhando os avanços tecnológicos. Quando começou a surgir equipamentos elétricos, esses equipamentos pneumáticos, na maioria, foram sendo substituídos, apesar deles ainda serem usados hoje, né, mais raramente, mas ainda tem utilidade esses instrumentos pneumáticos. Mas praticamente hoje esses instrumentos todos foram substituídos pelos equipamentos com sinal elétrico. Por quê? O sinal elétrico tem N vantagens em relação ao sinal pneumático. E a grande vantagem seria quanto à limitação de distância. O sinal pneumático ele fica limitado a, no máximo, 50 metros. Acima disso, você teria que ter uma série de instrumentos para reforçar esse sinal pneumático, porque ele acaba sendo amortecido pela própria linha. Então você acaba perdendo, né, informação. Eu saio, por exemplo, com 12 PSI, indicando um determinado valor do processo, e esse 12 PSI não chega lá 12 PSI na outra ponta, vai chegar menos, porque perdeu, foi amortecido. Então você acaba perdendo informação também. Já o sinal elétrico não, ele é praticamente, você pode usar ele a distâncias indeterminadas. E os sinais elétricos que foram padronizados foram 4 a 20 mA, 0 a 20 mA, 0 a 10 volts, menos 12 a mais 12, esses são os principais, mas sem sombra de dúvida o mais utilizado, 4 a 20 mA. A simbologia do sinal elétrico numa planta de processo ou é uma linha tracejada ou uma linha cortada por 3 traços. Lembrando, pneumáticos são cortados por 2 traços, já elétrica por 3, ou uma linha tracejada. O 4 a 20 mA, como eu disse, sem sombra de dúvida, é o sinal mais utilizado na instrumentação. Ocorre que tanto 4 a 20 mA quanto 3 a 15 PSI são chamados de sinais com zero vivo. E o que vem a ser esse zero vivo? Significa que o início da escala dele, ó, o zero, é 4 mA. E esse 4 mA, ele vai te dar algumas vantagens em termos de instalação e manutenção. Por quê? Se eu estou com dúvida se o instrumento está funcionando ou não, e eu medir o sinal de corrente, se eu achar 0 mA, eu sei que eu tenho algum problema no circuito. Ou está faltando alimentação, ou o cabo rompeu, ou o instrumento queimou. Eu tenho algum problema no circuito, se eu encontrar 0. Por quê? Meu início de faixa é 4 mA. Então, o mínimo que eu vou encontrar quando eu medir, por exemplo, se eu estou medindo o nível do tanque está vazio, eu tenho que encontrar 4 mA. Eu não posso encontrar 0 mA. Já o sinal de 0 a 20 mA, eu não tenho essa certeza, porque o início dele é o 0 também. Então, eu não sei se, inicialmente, logo de cara, eu não sei se eu tenho um problema ou se realmente o tanque está vazio. Então, passou-se a utilizar os sinais de zero vivo, que seria o 4 a 20 mA, o 3 a 15 PSI, por esse motivo. O pneumático é a mesma coisa. Se eu for medir a pressão na ponta e tiver 0 PSI, é porque ou o capilar rompeu, ou deu algum problema no instrumento, ou meu suprimento de ar está faltando, ou seja, tem algum problema. Eu não posso ter 0 PSI, eu tenho que ter no mínimo 3. Então esses sinais são chamados de zero vivo por isso. Bom, agora, gente, com o avanço aí
da microinformática, isso também chegou aos processos industriais. Né? A nossa indústria 4.0 aí, que a gente tão falada, a quarta revolução industrial. Então agora, muitos dos sinais de telemetria já não vêm por um cabo simples de 4 a 20 mA. Ele vai vir pela rede. Nós temos a possibilidade de ligar os instrumentos de campo em rede. Assim como em casa, nas empresas, nós temos redes de computadores, impressoras, nas indústrias também agora a gente já pode ligar os instrumentos em rede. E isso foi um grande avanço, foi outro salto que nós tivemos nos processos industriais. Por quê? Um sinal de rede ele não se limita ao valor da variável do processo. Lá no sinal pneumático ou no sinal elétrico, eu mandava, por exemplo, o valor da temperatura do forno, como eu citei para vocês. Agora, eu posso mandar N outras informações que esses instrumentos propiciam. Por exemplo, se eu for um instrumento sem fio e que não tem nem alimentação elétrica, ele funciona com bateria, ele pode enviar via rede o momento em que eu tenho que trocar a bateria do instrumento. Então lá, ele vai me avisar, ó, a bateria terminando em 1 semana, ou seja, eu já sei que eu tenho que ir lá trocar aquela bateria. Ele pode, além de enviar, normalmente os instrumentos têm sensor interno para compensação de temperatura ambiente. Eu posso mandar informação de temperatura ambiente, além da temperatura do forno. Posso mandar informações de horas de funcionamento, quanto tempo falta para a próxima calibração. Ou seja, é uma gama de informações que eu posso enviar via rede que antes eu não tinha como enviar. Eu apenas enviava a informação do processo da variável que eu estou querendo controlar. Já agora não, eu tenho uma gama de outras informações que eu posso enviar via rede. Então isso foi realmente um grande avanço, uma outra revolução. E o sinal, né, quando você tem via rede, é esse sinal, né, dos círculos ligados por traços. Bom, pessoal, vou ficando por aqui para não estender muito nesse vídeo. Próximo que nós vamos trabalhar são a simbologia. ISA 5.1, que é a simbologia usada em plantas de processo, né? Assim como o esquema elétrico tem o seu padrão, a ligação dos instrumentos no processo, a planta PI, também possui uma simbologia padrão, que vem da ISA. Nós iremos ver a ISA 5.1. Obrigado, se gostou, curte, dá um joinha, se inscreve e ativa o sininho. Até a próxima.